Então, boa tarde a todas e todos, bem-vindos. Vamos falar hoje um bocadinho sobre esta questão de falhar, essencialmente, que tem a ver com os tipos de liderança. E mais do que de agilidade, com liderança, no fundo. Mas antes disso, as devidas apresentações. Para quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Picotto, neste momento trabalho no Boss, através da OBEI, como Agile Coach e Scrum Master. Tenho a meu cargo 3 áreas, que eu não vou estar a perder tempo a explicar exatamente o que são, porque também depois não tínhamos tempo, mas labels é etiquetas, é fácil. Pixel Scale 3D é aquilo que vocês pensam, é 3D, modelação 3D. O Boss 3D, pronto, não é preciso estar a fazer grandes explicações. E vamos começar com a pergunta da praxe, que é: o que é que vocês acham que as transformações falham? Qual é que é a grande motivação? Ok? Vamos deixar a pergunta no ar. Não vou-vos dar a resposta agora do meu ponto de vista. Vou-vos pôr a trabalhar. É isso que eu ia dizer. Estava a dizer à Sandra, vou-vos pôr a trabalhar. A ver se eu consigo passar isto. Conseguem ver o Miro? Sim. Vou pegar aqui o link. A ver se vocês conseguem. Espero eu que vocês consigam aceder aí ao chat todos e consigam aceder ao Miro através desse link. Se não, experimenta-se o outro. Nós já sabemos que o Murphy é malandro e às vezes faz aqui uma rasteira. Portanto, a um ou outro deve dar para vocês entrarem e acederem ao bordo. Como o Microsoft Teams não está a colaborar connosco hoje, não vamos conseguir criar salas e como também não somos assim tantos quanto isso, vamos for trabalhar num grupo único. Não há mal. Desde que façamos um bocadinho de gestão de ruído, conseguimos. E vamos escolher aqui, quando vocês entram ou não entram, escolher aqui um dos cenários possíveis que eu tinha aqui preparado para vocês. Quando temos algumas situações de risco ou alguns problemas e que temos que lidar com eles. Okay? Qual é o objetivo? Vocês fazem todos parte de um grupo de trabalho e eu quero que vocês tragam das vossas experiências atuais. As vossas empresas lidam com isto de forma diferente e que partilhem isso entre vós, como é óbvio, para fazer depois este exercício. Escolher um destes contextos que temos aqui e com base nisso, como é que vocês iam trabalhar este problema? Como é que vocês iam resolver isto? Como é que seria a comunicação do risco ou do problema? Que tipo de discurso é que adotariam? Diriam? Como é que poderiam moldar esse discurso de forma talvez a minimizar confronto ou ser mais ou menos políticos? E porquê é que o fariam dessa forma? E este é o vosso exercício para hoje, ok? Eu vou-vos dar no total 15 minutos, que é mais do que tempo suficiente para fazer isto. E nós vamos conversando ao longo do tempo, mas para isso eu quero que vocês abram a boquinha. Isto não é só buscar post-its e estarem ali por post-its. Eu quero conhecer-vos. A Sandra, estou a vê-la, aos outros não. Portanto, se não quiserem ligar a câmara, são tímidos, tudo bem, mas quero ouvir-vos, se não se importarem. Eu acho que isto só partilhando e havendo comunicação entre todos é que vamos conseguir fazer alguma coisa. Portanto, a primeira coisa é escolher um dos três. Como é que vamos fazer isto? Temos aqui os três, se calhar vamos fazer um processo de dot voting. O que é que acham? Deixa-me ver quantas pessoas é que já cá estão todos dentro. 3, 4, Eu estou dentro, mas fiz 5, qualquer coisa de errado. 6. Temos aqui 6 pessoas. Sim, pronto. Portanto, vocês são 6 mais a Lara. Está certo, estão 6 cá. Ok? Vamos fazer assim. Vou-vos dar aqui 2 minutinhos para vocês lerem. Sim? Pode ser? Todas? Sim. Os três, é? Todos para vocês lerem. Ok. Ou só para vocês lerem o que é que está. Ok. Ok? Quando eu vos fizer a pergunta, digam sim, ou levantem a mão, ou reagem no Teams para saber. Sim. Senão,
Só a Lara é que fala e eu acho que a Lara, por muito que ela até pudesse gostar, não iria ser a porta-voz do grupo sem saber o que é as vossas opiniões, né? Hum, Portanto, 2 minutinhos para vocês lerem estes cenários, Ok, a contar aí. ok. Portanto, são cenários não são assim tão distintos quanto isso e são realistas. Coisas que podem acontecer e acontecem de certeza com alguma regularidade. Hum, todos vocês com certeza já passaram por algo semelhante. Portanto, vamos tentar trabalhar sobre um destes cenários. Ok? Já temos uma pessoa que também já perdeu a timidez. Olá, Luís. Bem-vindo. Vá, Luís. Isto mais do que um workshop ou um webinar é uma oportunidade de networking. Portanto, e quando terminar o tempo, aquilo que vocês acharem que é o mais adequado ou aquilo que quiserem fazer, metam o vosso cursor em cima desse. Depois nós respondemos o número de cursores. Depois escolhemos uma das situações, então. Exatamente, Ana. Ok. Quem é que queria escolher as três? Ana. Podia ser eu, podia dizer, não, agora vou fazer este. Senão depois não fazíamos mais nada durante esta hora se não escolher situações. Para fazer o quê, Ricardo? Para pôr lá o professor? Ponham o cursor em cima daquilo que acham que gostariam de trabalhar. Oh, meu Deus. Precisava de perceber melhor este Miro. Acho que pus lá o cursor, ver se aí alguma coisa. Estou. Vejo. Desculpa, estou a olhar para o outro monitor, nem me vi ali. Estou rosa e tudo. Roxo. Mas agora tiraste o cursor, agora já não sei onde é que tu vais. É que eu queria olhar para os outros, bolas. É que eu nem li os outros ainda. Joguei-me para o Então primeiro. vá ler, tens 2 segundos. Está bem. 2 segundos. Os teus tempos são terríveis. Unboxing, rapariga, é assim. Meu Deus. Muito bem, o que eu estou a ver agora, não mexam os ratos, senão nunca mais. Estou a ver que a maior parte, ou a maioria, está no meio, portanto é esse que vamos trabalhar. Democrático dos Está no meio. Fundos. Pronto, vai lá para amanhã. Ok, portanto, Estou a ver. este é o nosso contexto, não é? Temos uma equipa que não está em acordo ou não está de acordo com o Product Owner e acreditam que essa direção que o Product Owner está a escolher que vai falhar. Okay? Qual é a realidade? Ninguém o desafia ou a desafia diretamente e hoje tem uma review. Qual é as expectativas de qualquer stakeholder num cenário semelhante? Vocês é que vocês estão alinhados, de facto, e estão todos a trabalhar na mesma direção e a navegar para o mesmo lado, né? A analogia do barquinho. Agora, o que é que pode acontecer aqui? Há uma tensão, se desenvolver um desafio de autoridade, né? Ou então estão caladinhos e constroem aquilo que o produtor nos escolhe, porque de acordo com as regras do Scrum, o produtor não é que dita aquilo que deve ser feito. Okay? Mas vocês, enquanto equipa, sabem que, ou pensam que isso não é o mais certo. O que é que vocês fariam? Como é que levantariam este problema? Quando? Como? De que forma? Qual era o tipo de comunicação que iriam usar? O que é que não diriam? Ou como é que não diriam? Okay? O tipo de discurso. E porque é que utilizariam essa forma em virtude ou em detrimento de outras formas de comunicar. Vocês têm aqui este espaço em branco exatamente para brincarem, ponham post-its, façam diagramas, façam o que quiserem. E agora eu quero-vos ver a trabalhar em conjunto, os 6, ok? Vocês vão ter que falar uns com os outros. E sim, vou voltar a dizer, isto é mais do que um webinar, isto é uma forma de fazer também, então, networking. Depois vamos ver o que é que vai sair daqui. Pode ser? Pode? Sim. Se tiverem dúvidas, perguntem, ok? Vou começar a contar agora o relógio dos 15 minutos. Vamos 5 embora. minutos? 15, no 15, total 15. É mais do que tempo. Ok. Só Força. percebi 5. Não sei, se quiser dou-te 5, não seja por isso. Se gostas de 5. Está a contar o tempo, vocês têm que trabalhar em conjunto, vamos embora. Ok.
Então, mas, isto é complicado, não vê ninguém aqui. Eu estava a pensar em relação à forma de comunicação em si dessa situação, porque o que eu estou entendendo da situação, tá? É que algo em que o Product Owner está trazendo, o time não está concordando a questão da prioridade desse item, né? Se caso ele é um item completamente prioritário ou é um item que o Product Owner não está conseguindo transmitir a certa importância dele. Então, eu estou entendendo que a gente precisaria melhorar essa comunicação entre o time e o Product Owner, né? No caso, ah, se o Product Owner consegue trazer melhores as informações, ou se o time consegue também, vamos dizer assim, rebater o Product Owner ali em questão de informações, né? É o porquê que aquilo não é tão relevante quanto o Product Owner acha, ou ao contrário, né? O porquê que é tão relevante e o time não acha. Não sei, eu tô entendendo aqui que esse seria o principal problema dessa comunicação, né? Se quiseres mais algum detalhe, imagina que o Product Owner, o vosso produto, está a seguir um rumo, tem uma visão, tem um propósito, e vocês acham que aquilo que está no vosso backlog, não é? Aquilo que é suposto ser desenvolvido nas próximas iterações, não faz sentido ou não traz valor agregado ao próprio produto. E é esse o grande problema. Pronto, de uma Então, forma mas muito houve uma, sucinta. ok, mas houve uma sessão de planning. E porque é que a equipa não levantou o problema na A sessão de equipa são planning? vocês. A equipa são vocês. Eu quero saber como é que vocês levantam esse problema perante um product owner que é firme nas suas ideias. Como é que vocês vão desafiar a autoridade do product owner? E qual é o tipo de comunicação é que vão exercer? Tentar perceber como é que melhoram, como diz o Luís, a comunicação entre o product owner e o resto da equipa. Eu Vocês imagino que são a equipa. a melhor forma de a gente conseguir, por exemplo, confrontar o Product Owner é a gente apresentando qualquer tipo de dados em cima daquilo que a gente está se baseando. Então, por exemplo, vamos falar, eu estou inventando um produto aqui, estou falando que a gente está criando uma rede social e essa rede social, o Product Owner está falando que a gente precisa trazer mais, não sei, mais usuários, sendo que a gente já tem uma base muito grande de usuários e isso está complicando outros fatores da empresa, por exemplo, do produto, no caso, né? Trazendo dados, né? Conseguindo trazer dados de uma forma geral, eu acho que é uma forma forte de a gente conseguir colocar um contraponto pro Product Owner, né? O porquê que a diretriz que ele está querendo seguir não é a melhor forma, talvez, para o produto. Eu imagino que isso seria uma vertente de comunicação ali para se opor ao Product Owner, por exemplo. Daquela velha máxima de contrafactos não argumentos, não é? Exato, exato. Então, a gente conseguindo Nós apresentar temos alguns product fatos. owners que podem ser muito firmes e dizer que é aquilo que os stakeholders querem e que essa é a direção a seguir e não quer saber. E que ele é Uhum. que manda, ele ou ela. Não interessa. Mas podem enquadrar como um risco do projeto, do produto, não é? Pode enquadrar como risco. Como é que enquadras tu? Enquanto equipa, como é que fazes fazer ver a um product owner que é um risco? Então, mas que é o risco? Eu não estou a ver agora, desculpa, não estou agora a inventar um exemplo, mas a equipa pode explicar de forma clara e apresentar o racional e propor uma validação rápida, não, Ok? com os utilizadores, com os stakeholders, sei lá, antes de continuar nessa direção. Portanto, aí Isso, dependendo do tipo de produto, pode ser mais ou menos fácil. sim, pode ser mais ou menos fácil, mas ninguém está aí contra o Product Owner, apenas estão a levantar uma questão que é o risco. Pronto. Eu acho que Mas é, eu acho que sim. Mas acima de acho tudo que tem que ser levantado. Eu acho que tem que ser levantado esse issue, sem dúvida. a- Agora, a forma sim. de falar é, se calhar, é conforme a capacidade de encaixe do senhor Product Owner. Há que saber Ok. levá-lo. Tu fizeste alguma coisa que disseste, é um termo correto, que é ir contra o product owner. Ninguém está Muitas aí contra o vezes, Product Owner, não é? É apresentar, é exato, tentar criar sinergias. a Digo forma eu. como se apresenta ou se comunica é que pode ser Aí é que entendida você como ir custa. Sim, contra sim.
ou não, não é? É? A forma Uhum. como E é isso se que é fala preciso com. ver. Pois, pois. Mas aí tinha que se conhecer bem a pessoa, ou não, mas de forma, se calhar, suave, começar a tentar clarificar onde é que poderá haver ali um pequeno problema e tentar validar com eles, apresentar. Não estou a ver nenhum assim, um exemplo prático, Ricardo, mas é um bocado vago, não é? Esta situação. Mas acima de tudo, não É responder, não é? propositadamente vaga. Ok, ok. Não. Ok, agora imaginem que o Product Owner, ou a Product Owner, que nós aqui não fazemos discriminação, finca ao pé e dizer não, é como eu quero e não vai ser de outra forma. Não me interessam as vossas razões e riscos e métricas. O que é que vocês podem fazer em relação a isso? É desenvolver e na sprint review o cliente vai dizer se é aquilo que quer ou se é aquilo que não quer. E aí eles conseguem provar à product owner que ou ela tem razão ou ela não tem razão. Mas isso já se gastou dinheiro, não é? Isso é a parte chata da vida. Depois tens os stakeholders que dizem, então, mas vocês fizeram uma coisa que não sabiam que não ia funcionar? Mas espera aí, Ricardo, mas numa sessão de planeamento, alguém deve ter dito, não estou a dizer que seja no planeamento, mas se calhar 2 ou 3 dias depois, ao identificarem um problema e ao terem exposto, já estão todos cientes desse problema. Portanto, Ok, se a deixa-me só equipa, clarificar aqui uma questão. se eu avancei é porque alguém me obrigou com o chicote. Quando eu falo de stakeholders, falo alguém acima do product owner, ok? Ok? Pronto, e Ok. muitas vezes há uma espécie de hum, falha de ligação. Uma espécie não, uma falha Há de uma falha de ligação, comunicação. uma falha de comunicação real entre os stakeholders e a equipa. Porque Uhum. existe o product owner ali no meio. Exato. Ok? E a comunicação raramente passa de cima para baixo e de baixo para cima. Há ali uma baliza. Uhum. Se tem um product owner que é teimoso numa porta Uhum. e diz que não, não, não é assim, e vocês não têm possibilidade de dizer que não, ou acham que não têm a possibilidade de dizer que não, e depois vêm os stakeholders a seguir dizer, então, mas porquê é que fizeram uma coisa que sabiam que não funcionava? Porquê é que não me disseram nada? Eu só dando meus 2 centavos aqui de pensamento, que eu acho que eu colocaria, eu pediria para o Product Owner uma forma basicamente escrita ou alguma forma de uma declaração do que foi o pedido, assim, né? Alguma forma em que a gente pudesse Uhum. então apresentar para o stakeholder, vamos dizer assim, uma posição final, e falar, ó, a gente fez a seguinte apresentação, ela foi negada e foi solicitado para fazer da forma em que foi solicitado pelo Product Owner. Então, qualquer tipo de confirmação, vamos dizer assim, eu acho que seria o melhor formato de a gente seguir. Seja um e-mail, seja uma comunicação, ah, eu não falo extraoficial, né, mas uma questão, alguma forma de a gente fazer essa comprovação, né, para que, vamos dizer assim, quando chegasse ali uma cobrança da parte do stakeholder, né, que seria ali um cargo mais acima do que o do Product Owner, a gente tem algum tipo de resguardo, algum tipo de segurança para falar assim, ó, a equipe inteira trouxe dados e apontou por que que isso não estaria certo. Não foi escutado, não foi ouvida e a gente precisou seguir exatamente o que foi solicitado aqui e basicamente assinado embaixo o Product Owner que eu quis dessa forma, né? Ok. Então, eu imagino que seria uma forma de o time ter uma segurança maior se cair nesse cenário, né? Mas a equipa Certo. tem um Scrum Master, não é? Eu acho que ele é que tem que se focar em resolver esse tipo de Uhum. problemas. A equipa tem uma posição, se o Product Owner tem outra, ele tem que arranjar uma maneira de conciliar as coisas, acho eu. Ok. Pela primeira vez falamos no Scrum Master. Not bad. Bem, bem visto. É um papel muito particular que tem como função, ou uma das funções, ser o defensor da equipa. É o guardião da equipa, não é? Sim, é uma das suas responsabilidades. Ainda assim, isto vai variar de organização para organização, como é óbvio. Depende da estrutura. Pensem nas empresas onde vocês estão inseridos neste momento. O que é que acham? Como é que funcionaria na vossa empresa? Haveria abertura? Havia possibilidade de comunicação para cima?
teriam que ter mais tato, menos tato, teriam que se defender mais ou menos, como diz o Luís, tentando documentar a interação e ter provas. Podiam confiar apenas num Scrum Master para fazer essa gestão. Qual é que acham que seriam as vossas experiências muito específicas? Porque variam, não é? Cada caso é um caso e isto vai variar de muita coisa, depende de muita coisa. Eu não sei onde é que vocês estão, em que clientes é que estão, ou o que é que fazem neste momento, mas presumo que sejam distintos, que não esteja toda a gente a trabalhar na mesma empresa. Como é que é no vosso caso? Eu não faço Scrum nem nunca fiz. Portanto, ah, as coisas seguem Mas um fazer método. Scrum não quer dizer que não faças Agile. Não se quer dizer que não tenhas uma liderança mais Ok, ou menos ok, só ágil. ok, certo, sem dúvida. Talvez a ideia seja mesmo fazer uma liderança mais ágil. A questão é que eu sigo os métodos tradicionais. Vou escalando o tema e naturalmente Certo. No teu expondo caso, os riscos, né? a Escalo. verticalidade, vais Se patamar as a empresas são patamar. verticais, não tenho hipótese. Ok? Exato. Até porque estava também numa área de gestão de procura e naturalmente tínhamos que responder ao diretor. Mas pronto, isto varia conforme o cliente e conforme as empresas. Mas acima de tudo, levantar o risco e expor os riscos e as preocupações a escalar acima de tudo, porque o negócio pode querer uma coisa, mas não ser compatível com a trajetória que a empresa tenha pela frente. Por exemplo, uma coisa radical mesmo. Mas não sei assim dar-te uma resposta super inteligente. Lá já. Não há respostas super nem sem ser. Não, Todas as diria respostas inteligente no são sentido válidas. metódico, metódico, porque, pronto, eu também já te disse no passado que gostava de fazer a certificação e às vezes tento estudar e neste momento ando na fase do estudo para tentar fazer o exame, acredito que não vá conseguir tão cedo, mas ainda não apanho uma resposta para, para essa dúvida, gira, que é muito interessante mesmo. Eu disse, o fulano foi um grande sacana e pá, Isto exigir e tudo, exigir, porque ele é o este, responsável final, este, né? Ele é o accountable da decisão. Esse é que é o problema. esta brincadeira, este exercício, É ou esta sério. conversa, se quiserem, que acabou por ser mais uma conversa do que outra coisa. Uhum. O objetivo é tentar perceber, e é a pergunta final que faço para vocês antes de voltarmos aos slides e à parte chata disto tudo, e ouvirem-me falar. Qual é que acham que é o papel da liderança no meio disto tudo? Da liderança da vossa organização? O papel da Eu, a- liderança, neste caso, se calhar saber ouvir, não? Serem Hum? facilitadores também nos processos, né? Ajudar Hum. a ter menos resistências nas mudanças e apoiar as alterações, né? Acho eu. eu colocaria também, da minha parte, a questão de guiar, né? Tanto o time como o product owner para o objetivo final, que, por exemplo, é entregar a tarefa, ou entregar a sprint. Então, se duas partes não estão conseguindo se entender, eu consegui ser esse ponto focal de conseguir guiar os dois lados para o mesmo objetivo, né? Certo? É um bocado isso, e é disso que nós vamos falar agora daqui para a frente. Assim, agora mais focado em questões de liderança ou de transformações ágeis, do que propriamente mais genérico, e embora muito daquilo que ele vai dizer se aplique a qualquer modelo, inclusive o teu, Sandra. Sim, sim, Isto não é exclusivo, ok? é verdade. Então, a questão de porque é que as transformações falham. Tipicamente, estes são os culpados, os suspeitos do costume, digamos assim. A Agile é utilizado como um processo, um conjunto de ferramentas e métodos que é implementado e não é considerado como um mindset e não é integrado na cultura. Por isso mesmo torna-se assim um bocado desalinhado, não é? Temos a malta que está lá no cantinho a trabalhar em Scrum, depois o resto da empresa trabalha de uma forma perfeitamente vertical e a liderança não está de todo alinhada com estes valores e princípios. No meio disto tudo, pegando um bocadinho naquilo que o Luís tinha dito, as métricas que são usadas para avaliar não são as corretas. E isto sim vem da forma tradicional
de avaliar produtividade e predictabilidade, não é? Continuamos demasiadamente focados em outputs, em ROI. Isso é a métrica, é o ROI. Ok? E a malta não mete na cabeça que o ROI é uma consequência de fazermos um trabalho bem feito e dos clientes ficarem contentes com aquilo que nós fazemos. Mas tudo bem. O primeiro insight que eu vos trago hoje é o seguinte. Independentemente da forma como abordarmos o tema, qualquer que seja a abordagem, a cultura, como sempre qualquer tipo de estratégia e de mindset e de forma de abordar, se tentarmos fazer as coisas à força. Não funciona. Uma cultura tem que ser algo que cresce de forma orgânica. Não podemos ir a uma organização, seja ela grande ou pequena, e dizer agora vamos ser todos agile, por exemplo. Isso não vai funcionar. De todo. Mesmo que cheguemos lá e dizer agora de repente vamos todos trabalhar com Scrum. Também não vai funcionar. Não é? Porquê é que o Agile surgiu e teve o boom que teve? Porque começou a surgir no ecossistema as startups. E foram as startups que trouxeram o Agile. A público, digamos assim. Okay? Porque as empresas grandes ainda hoje continuam a funcionar de forma tradicional. Okay? E é por isso é que continuamos a ter os mesmos problemas nas transformações, que é a pessoa pensa que isto de questões culturais que é igual para todos. Se mudarmos de um lado, mudas em todo lado. Isto cada vez faz mais sentido nos dias que correm. Porquê? Nós estamos num mundo distribuído. Que é o outro grande problema hoje em dia. Já não podemos dizer que estamos a tentar transformar empresas que estão colocalizadas. Até há 6, 7 anos, 6 anos, até 2020, o próprio Agile Manifesto, o próprio o Scrum Guide e outros documentos diziam que as equipas deviam estar colocalizadas. Que era o ideal, situação ideal. Hoje em dia já não estão. É raríssimo isso acontecer. Okay? E isto traz problemas adicionais. São questões culturais. Okay? Cultura não é neutra de uma organização. A cultura hoje em dia varia. Nós podemos ter as organizações com os valores centrais da organização, com a sua visão e com a sua missão, mas depois, se eu estiver a trabalhar em Lisboa, mesmo trabalhando no Porto, se eu estiver a trabalhar em Madrid, temos questões culturais diferentes, formas de abordar os temas de forma diferente. Ok? Isto muda de geografia para geografia. E é a primeira falha grande nas lideranças. É pensar que conseguimos gerir uma equipa e transformar uma organização de pessoas que está distribuída por várias localizações. Ok? Não pode ser feito da mesma forma. Vou-vos dar aqui só alguns exemplos do que é que isto quer dizer, associado ao tema principal de hoje, que é a falha e saber falhar. Okay? Dependendo de onde estamos e da nossa cultura, o falhanço pode ser considerado como uma oportunidade de aprendizagem ou como uma ameaça direta ou um erro crasso. Não é? Pois dependendo da própria estrutura da organização, da forma como a organização age, no caso de ser extremamente vertical e rígida, hierárquica, ou dar mais autonomia às pessoas, a forma de abordar o tema é diferente, o próprio tipo de comunicação que nós temos, se é mais direta ou indireta, vai variar. Aqui uns exemplos que eu tenho aqui já preparados. Holanda é um caso, talvez um dos casos mais gritantes da Europa, mas não é o único, felizmente, em que sempre que há uma falha é sinal para mudar o rumo, para aprender. Okay? Eles, e não só, felizmente, acham que falar, apontar o erro, não é apontar o dedo, é apontar o erro, é bom. É uma forma de ajustar e é normal nós desafiarmos os conceitos e as ideias. É normal dizer, ok, isto não está a trabalhar, temos que mudar o rumo e são abertos em relação a isso.
É uma forma de aprender e de conseguir adaptarem-se à mudança do mercado, à mudança de tudo e mais alguma coisa. Por oposição, o Oriente, o Japão sendo um dos casos mais gritantes, se há uma falha, é uma questão quase de honra, não é? Falhar é honra. Ali não desafiamos a autoridade. Okay? E eles evitam confronto a todo custo. Portanto, se houver um erro, ai, e agora? O que é que eu faço? É muito difícil. Depois temos outro tipo de problema, que é a questão da proatividade versus não proatividade, que é o caso, por exemplo, da Índia. É? Nós sabemos que a Índia tem pessoas que tecnicamente são excelentes, mas são muito pouco proativos. Eles assumem que tudo o que nos dizemos é para ser feito e cumprido. Ponto. Portanto, se eles não dizem nada, nós assumimos que eles estão de acordo com o que nós queremos, mas às vezes pode mesmo não esteja de acordo, eles não vão falar. Portanto, temos que saber puxar por eles. Não é o Índia e não só. Aquela zona, aquela faixa do globo. Okay? Finalmente, uma realidade que eu conheço bem, já é a terceira empresa alemã com quem trabalho. Os alemães são muito, ok, há uma falha, é um desvio do plano, não é que seja propriamente mau, mas também não é bom, porque nós queremos coisas ali certinhas. Eles são muito rigorosos. Muito rigorosos. Okay? Dás feedback, mas é assim, como é que resolves isto? Não é só dizer, há este problema. Eles é logo, há este problema, mas eu tenho uma solução. E é por isso eles próprios normalmente só falam quando já têm uma solução pronta. Isso também traz alguns dissabores. Confesso que já passei por alguns. Ok? Então, imaginem agora, então, o tal equipa distribuída em que tem um product owner chato na Europa, holandês, por exemplo, que é direto ali, está habituado ao confronto, e tem uma parte da equipa de desenvolvimento na Ásia. Ok? Tem as mesmas reuniões, ou nas reuniões em conjunto, as realidades são totalmente diferentes. E a reunião está lá, é a mesma. Vocês podem estar a fazer um planning com uma equipa na Ásia, e eu tive situações a trabalhar com equipas na Malásia, China, etc. E nós fazíamos planning, malta na Europa, Portugal, Alemanha, etc. E nós dizíamos as coisas do outro lado, só sabia, sim, está bem, ok, está bem. E depois eu, na altura, era Scrum Master e tinha one-on-one com eles. E depois, ao longo da sprint, ia falando com eles. Então, epá, isto não devia ser assim. Então, mas porquê que não falaste? Porque é o produtor não manda. Ok? Complicado, né? Portanto, o risco não é que depois as pessoas não se preocupem com o que se passa ou que não falem, é que acham que não têm a capacidade, não se sentem seguras para apresentar os problemas, porque não faz parte da sua cultura. Isso mesmo, não é? Ou seja, o falhanço, a falha, não desaparece. Ela torna-se invisível. Pois. Nós temos que saber lidar com isso. Okay? Isto é capaz de ser-nos, na realidade atual, um dos problemas maiores em termos de transformações e delas falharem. É porque nós mesmo consigamos implementar métodos e ferramentas e processos e ter pessoas e treinar as pessoas, etc. Depois, há questões culturais que são muito mais abrangentes e que impossibilitam que isto funcione. Mais ainda, quando depois temos então as estruturas hierárquicas por trás, também acontece, porque nestas situações distribuídas, e cada vez mais, as empresas, ou as empresas que se possibilitam estas situações mais globais, são empresas grandes, mas que são chamadas old school, que vêm de trás. Tem uma estrutura que quase que diria é arcaica. Portanto, a liderança distribuída não quer dizer que esteja alinhada. Às vezes está completamente desalinhada. Temos de saber ser capazes de analisar isso à cabeça. É mais difícil. Não ser reativos, mas proativos em relação a isso. E umas notas.
que é para entrar bem. Se a falha é invisível, ok, não há possibilidade de aprendizagem. Se não há possibilidade de aprendizagem, não há agilidade. Ponto. Agora pensem nas vossas equipas. Qual é a vossa realidade neste momento? Ok? Deixem nota, vocês levarem convosco. Pensem na vossa equipa. Eu trabalho no vosso, portanto eu tenho situação. As minhas equipas distribuídas não é muito grave. São principalmente Portugal e Alemanha. Não é assim tão chato neste momento. Mas já tive outras empresas onde estávamos espalhados pelo globo e era muito mais difícil. Neste contexto, ok? Há outras situações que nós vamos ver ainda hoje que também podem complicar. Tá? Alguém tem algum comentário a fazer em relação a isso, em relação ao vosso cenário? Queira partilhar? Hoje ainda só ouvi a Ana, a Sandra, o Luís e a Arlinda. O Igor e a Vânia estão caladinhos. Espero que pelo menos estejam a ouvir, já não é mal. Bom, adiante. Este senhor dizia assim: eu nunca perco, ou ganho ou aprendo, não é? E acho que é um bom modo de olhar para estas coisas. Hum, Nunca é uma falha. Uma falha nunca é um problema, ou deixa de ser um problema se trouxer alguma aprendizagem, digamos assim. A questão é que nós temos de estar disponíveis para aprender também. Se olharmos para uma falha como sendo um problema e que pronto, se é uma desgraça, nunca vamos conseguir aprender com aquilo. Então, O problema é as lá culturas. aprender, diz isto? O problema é sempre a cultura onde uma pessoa está inserida, porque se a cultura for castradora, É um desculpa aqui o facto. exagero, a pessoa acaba Sim, sim, sempre sim, por ficar sim. lá. Não é? Que não há Tens toda a não há razão. volta a dar, não é? Mas por isso temos que aprender a falhar, ou seja, isto é uma coisa que tem que partir da liderança, mais uma vez. Hum, e isto também, voltando ao tópico, nós podemos ter as equipas lá no seu cantinho, tipicamente o que acontece no Haiti, não é? Temos Pois. meia dúzia de equipas do Haiti a fazer desenvolvimento que usam Scrum e Kanban e consomem recursos como o Gira, mas não quer dizer que sejam ágeis. Exato. Percebo. Eles estão, aquilo é o chamado Agile Theatre, é um teatro, Uhum. não é? É uma espécie, é quase um espetáculo que está lá. E depois a empresa olha para aqueles. Eles gostam de brincar com post-its. Deixa eu estar. Eu diria mais que é um São selo para a felizes assim. empresa. É um Diz? selo para a empresa. Eu diria mais que é um selo para a empresa. Eu sou agile, Só eu é uma faço questão que Scrum. é. Não é? Isto é as empresas que dizem que são ágeis porque têm uma equipa a trabalhar em Scrum. Oh, Também acontece. Não é? pois, se calhar é esse o caminho. A maior parte delas é quererem ser sem serem. Conheço algumas da nossa praça, para uma Ah, parte, que inclusive já ganharam prémios e que era esse o cenário. Mas pronto, adiante. sério, se ganhar um prémio. Ganharam prémios. Ok. Não, eu não disse nada. Não. Ok. Como é que nós podemos ou devemos aprender a falhar e trazer isso para as nossas empresas? Principalmente se vocês estiverem em posições de algum tipo de liderança, assim, mesmo que sejam um gestor de projeto, ou Product Owner, ou Scrum Master, Agile Coach ou por aí acima, tentar trazer isso para as vossas empresas. O falhanço tem que ser visível, tem que ser público. É um bocado contrário àquilo que nós fomos às vezes ensinados, quer dizer, se cometes um erro, não grites, não grites aos sete ventos, Certo? não deixa de estar um gatinho e tenta corrigir, tapa, não é? Põe para baixo do tapete e tal, não sei. Sempre foi assim que nós fomos treinados. Mas não, temos que o trazer a público. Mas tem que sermos fazer de forma que é o chamado blameless, né? Não apontar dedos, apontar o erro, não apontar o dedo. Okay? Dizer, há um erro. Se quiseres, assume o erro, mas depois aí, do ponto de vista da liderança, tens que assumir primeiro tu, os teus, se queres que os outros depois aprendam a fazê-lo. Exato. Não é? Dá-me exemplo. Fazer os que eu chamo de fail fast. Fail often, fail forward, que é
falhar, mas não tem problema de falhar logo no início, que é a forma que começamos logo a corrigir o rumo. Isso também tem a ver com a questão do Agile, de trabalharmos em ciclos curtos. Ok? Portanto, quanto mais rápido falharmos, menor o input. Criamos MVPs, fazemos POCs, chamem-lhe o que quiserem, Google Design Sprints. Usem as técnicas e as ferramentas que quiserem para fazer experimentar coisas. Obviamente, se tivermos a possibilidade de falhar rápido, vai dar mais asa ao quê? As pessoas quererem experimentar. E a experimentação leva ao quê? À inovação. Ok? Mais, nos outra fase aqui. Uma coisa que não é negociável nunca. Criar segurança psicológica. Sejam o que forem, façam o que fizerem, seja qual for o vosso papel na empresa, garantam que vocês têm um ambiente seguro para as pessoas poderem falar abertamente. Ok? E se forem líderes, de alguma forma, eu já vos disse isso ainda há pouco, admitam os vossos erros. Digam-se, não, eu sou humano, eu falhei. Está aqui. Ok? Aliás, um exemplo que eu às vezes conto, eu acho que se calhar tu já ouviste no passado desta história, Sandra. Eu, uma altura, já há muitos anos, que eu na altura fazia desenvolvimento, depois tornei-me coordenador da área de desenvolvimento. Portanto, criei uma equipa própria. E recrutei meia dúzia de programadores para trabalhar comigo. E, obviamente, recrutei pessoas boas, tecnicamente. Muito melhores que eu. E eu assumo, eu era um mau programador. Tecnicamente, eu não sou nada de extraordinário. E eles eram muito bons. Tanto que depois fomos todos para o SAP e ao fim do ano vim-me embora e eles ficaram lá bastante tempo. Mas na empresa onde estávamos, eu os recrutei, ao fim de alguns meses, houve 2 deles que se rebelaram contra mim, digamos assim, e quiseram falar com a direção a dizer porque é que nós temos de ouvir e receber ordens do Ricardo se nós somos melhores programadores do que ele. Okay? É válido. É válido. E ele disse assim, eu contratei-vos exatamente porque vocês são melhores que eu. Porque se vocês não fossem melhores que eu fazia o vosso trabalho e vocês não estavam cá. Exato. Depois também disse o seguinte, se quiserem, vamos inverter. Durante 2 semanas vocês são meus chefes. E eu sou o programador. Estão dispostos? Tenho que fazer o meu trabalho, todo. E eu faço o vosso trabalho. Não, tens muitas reuniões e muitas chatices de falar com clientes. Então, okay? Afinal, não estou lá só porque sou bom programador ou mau programador. Há mais qualquer coisinha, né? Mas pronto, à parte, a questão é que eles não estavam a entender porque é que eu, que não era tão bom, era o chefe deles. Eu disse, não, eu não sou tão bom exatamente por isso é que vocês estão cá. Portanto, eu assumo que não sou bom. Eu assumo que eu tenho falhas como técnico. E por isso é que vos recrutei. As minhas competências estão noutra área. Que é liderar. Né? Mas pronto, voltando aqui ao tópico. Assumo os vossos erros. Recompensar... Diz, Luís, desculpa. Não, eu só queria trazer também uma experiência que eu tive de um líder que eu tive há um tempo atrás, em que aconteceu a mesma coisa com ele, né? De alguns programadores virarem e falarem, por que que a gente está recebendo ordem, sendo que a gente é melhor programador? Eu lembro muito bem da frase dele que foi, eu não sou o melhor programador, mas eu sou o melhor tradutor, porque eu que fico entre vocês e o cliente no final, e eu não vou, se o cliente ficar aqui trazendo ele só simplesmente falar o que ele quer, e vocês simplesmente fazerem o que o cliente quer, o produto não vai sair da melhor forma possível. Então, o meu trabalho aqui está como de tradução aqui, vamos dizer, entre o que o cliente quer e o que eu preciso que vocês façam, enquanto o trabalho de vocês é programar, né? Um bom product owner tem, mesmo gestor de projetos, se quisermos ser mais tradicionais, tem um papel muito ingrato de fazer essa ponte. Okay? Isso não é fácil de todo. Sim, mas é um bom exemplo. Obrigado, Luís. Ok. Mas alguém tem algum exemplo que queira partilhar? Vamos roubar aqui alguns minutos para a sessão. Bom, então continuando. Então estávamos aqui a falar de recompensar a transparência mais do que a perfeição.
Isso é outro problema que eu deteto, e com certeza que vocês já se devem ter percebido nas empresas mais tradicionais, então é gritante, é recompensar as pessoas por targets, que têm que apresentar targets, cumprir os targets. E isso é que é o foco das pessoas depois, é cumprir os targets, sejam eles quais forem. Okay? Eu acho que é mais importante recompensarmos o comportamento das pessoas, e com isso obviamente está a transparência, faz parte de uma questão cultural e comportamental. Porque eu não me interessa se tu entregaste 100 user stories ou story points. Não me interessa se fechaste sequer o sprint. Interessa-me é que aquilo que tu apresentaste traz valor ao que estás a fazer e ao produto. Quando nós começamos a pensar em targets como sendo o objetivo do trabalho, se nos disser, não, tem que fechar sprints, tem que fazer pelo menos 50 story points todos os sprints, ou tem que cumprir este milestone para pôr live este coisa, as pessoas estão focadas nisso e não na qualidade do trabalho que estão a desenvolver. E depois acabam por fazer asneira, né? Infelizmente. Curiosidade, sempre. Isto é uma questão que não é fácil, mas treina-se. Vocês já, com certeza já ouviram falar nas perguntas abertas, na empatia, naquelas questões todas. Okay? Se quando as pessoas abrirem o jogo, quando falarem, quando nos disserem falhei ou há este problema, ou levantarem um problema, ou apontarem um risco, como nós estamos a falar no início, se nós, em vez de apontarmos o dedo às pessoas e dizer, ok, conta-me mais, como é que podemos em conjunto trabalhar e resolver isso, as coisas funcionam de outra maneira. Torna-se o processo bastante mais colaborativo e, como é óbvio, torna-se mais fácil de lidar com. Okay? E eu isto já vos tinha dito, se nós tivermos se for mais fácil falhar, mais experimentamos, mais inovamos. Se houver problemas no falhanço, seja qual for, as pessoas começam a escondê-lo. Portanto, torna-se invisível. E parece-me que tenho aqui um slide aqui a mais duplicado. Espera. Não, aqui assim. Do ponto de vista da cultura, então, para fechar, a cultura é moldada pela forma como reagimos às más notícias. Ok? Se nós tivermos uma forma de lidar com o falhanço em que o escondemos, em que apontamos o dedo, isso vai moldar a cultura da empresa nesse sentido. Portanto, torna-se uma empresa que é tóxica por natureza. Se nós formos abertos e assumirmos o erro como uma forma de aprendizagem, a própria cultura da empresa vai mudar. As pessoas tornam-se mais abertas, vão ser mais colaborativas, ok? E não apoiam-se mais umas às outras. E, portanto, aquela questão, mesmo falando numa situação em que temos uma empresa mais vertical, eu já não tenho tanto problema em dizer que tenho que escalar um tópico. Porque é aquela questão, a porta está aberta e já não é questão de eu vou falar com o teu chefe. Nós os dois vamos falar com o chefe para tentarmos resolver isto. Sem estar a apontar o dedo um ao outro, dizer há aqui uma situação, precisamos de ajuda. Siga, vamos embora. Vamos. Okay? E isto pode assumir vários degraus. Tipicamente, uma organização tem entre 3 a 5 degraus de hierarquia. Tipicamente. Algumas têm muito mais, escandalosamente, não é? Mas 3 a 5. E normalmente conseguimos resolver qualquer tipo de problema em 2 degraus. Normalmente. Mas se for uma empresa onde há este tipo de abertura, sejam os degraus que forem precisos subir, vamos juntos. A questão é essa, é ir juntos. Eu tenho a possibilidade, felizmente, se precisar de ter uma conversa com o CEO do Boss, e eu sou externo, ok? Eu sou um outsourcer. Mas se eu precisar ter uma conversa com ele, tenho no meu Teams. É só dar-lhe um toque. Não é que estou a passar por cima do meu chefe. Não é isso, porque aí é que está a diferença. É que os meus chefes e o chefe dele não vão pensar que eu estou a subir, a passar por cima deles.
Porque eu, quando o fizer, se eu tiver uma necessidade de ter uma conversa com o CEO, quando o fizer, faço informando o meu chefe, olha, vou falar com o David. Vou ter uma conversinha sobre este tópico. Podes recomendar ou dar-me algum aconselhamento de como abordar o tema? Percebes? A diferença é esta. Infelizmente. Quem conhece o Obey por dentro sabe também é um bocadinho assim. Felizmente. Muito bem. Adiante, que depois ficamos sem tempo, que eu já me estiquei aqui a conversar. Tentar acelerar um bocadinho. Nisto tudo, liderança adaptativa é um nome certo para a coisa, ok? Temos que alinhar comportamentos e propósitos. As pessoas têm que perceber qual é o objetivo de estarmos aqui. Não é? Primeira questão importante. Transformar equipas não é transformar organizações. Voltamos ao tema de ter uma equipa lá no cantinho. Não é a mesma coisa que ter a organização transformada. Okay? Se tivermos uma equipa agile, numa empresa tradicional e old school, vai originar conflito mais cedo ou mais tarde. As formas de trabalhar. Aquilo que eu já vos tinha dito. O theater. O agile theater. Cria frustração. Okay? E eu já passei por isso também em outras empresas. Tínhamos muitas equipas agile, mas depois a organização não lidava com isso. Não. Vocês façam a vossa cena, nós fazíamos assim. Depois ali não batia certo. Como nós não trabalhamos como ilhas, da asneira. Mas um pequeno insight. Tem a ver com system thinking. Não é possível escalar a agilidade sem mudar todo o ecossistema. E é por causa disto que eu não sou fã de safe. Nunca consegue lá chegar. Safe é tentar fazer uma cola de um sistema supostamente agile em cima de uma estrutura vertical. Yeah. Não funciona, ok? Concordo contigo. Rapidamente. Vi uma tentativa de implementação, mas nunca percebi onde é que ela estava. Eu já estive em várias empresas, eles dizem que funciona, mas adiante. Alinhamento estratégico, top-down, mais do que palavras, de ter a liderança a dizer vamos ser ágeis, é preciso ações. Estas ações passam por quê? Mudanças nos modelos de governance, mudanças nos papéis, mudanças nos processos, mudanças nas responsabilidades. E isto é a parte mais difícil se quisermos transformar uma organização. Primeiro, é uma luta de poder muito grande, porque todas as organizações são políticas. Middle management não quer perder o poder. Ponto. E se quisermos transformar uma organização, isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Nós temos que ser, ou dar mais autonomia a outras áreas. Okay? Segundo ponto, ou terceiro ponto neste caso, avaliar as pessoas não pode ser feito com os targets. Já tínhamos falado sobre isso. Temos que rever os modelos de avaliação e rever os modelos de tomada de decisão. Eu vou saltar aqui rapidamente este slide, só para passarmos temos muito pouco tempo. Eu não me importo ficar mais 5 minutos, se vocês não tiverem problemas. Uhum. Ok? Vamos lá, então. As equipas, geralmente, são o ponto de partida para as transformações. Nós treinamos as equipas, pomos as equipas a trabalhar em Scrum, damos autonomia. Pois nada acontece. Ok? Muda. Aquela equipa mudou de forma de trabalhar, a empresa não. Ok? Equipas não são ilhas, já tinha dito. As equipas fazem parte do sistema, têm dependências entre equipas, têm dependências de outras áreas. Uma equipa de tecnologia tem necessariamente dependências ou ligações com áreas financeiras, procurement, infraestrutura, recursos humanos e por aí adiante. Okay? E essas equipas foram criadas de uma forma tradicional. Isto tem que mudar. Okay? Agora vamos imaginar aqui, se pensarem numa equipa tradicional, imaginem a vossa. No caso da tua, Sandra, é fácil. A tua equipa ou a tua organização é tradicional. Imagina que de repente pões as equipas
ou de meia dúzia de equipas a trabalhar em Scrum, etc., Uhum. começas a criar algum conflito. Qual é o sistema que vence? É a organização, naturalmente. Não é? Porque tu tens tudo o que é planos são anuais, os orçamentos são feitos de antemão para o ano que vem, e é assim que as coisas são feitas. Portanto, nunca vai funcionar do ponto de vista global. Esqueçam, não dá. E o falhanço faz parte disso, porque as pessoas têm medo de falhar, porque depois não encaixam neste modelo. Não vai contra o orçamento, não vai contra o plano. Okay? Como é que nós pretendemos que as empresas sejam ágeis ou que ajustem o seu rumo com o falhanço se depois não bate no roadmap que foi apresentado em dezembro do ano passado? E é este o grande problema. Vou saltar estes rapidamente. Isto é que precisamos de ver nas empresas. As empresas têm que ver isto. Governança, forma de orçamentar. Nós não devemos orçamentar projetos, ok? Devemos orçamentar streams de valor. É o conceito por trás do produto. Sim, só rapidamente. É importante que é o seguinte, que é, quando falamos em projetos, um projeto é uma coisa finita. Eles geralmente apresentam um produto, um serviço, uma coisa no fim. Por isso é que é planeado à cabeça e orçamentado à cabeça, é tudo feito à cabeça. Se pensamos em streams de valor, em produtos, é algo que não tem um fim previsto. Uhum. Portanto, a forma de orçamentar tem que ser diferente. Daí devemos orçamentar uma equipa ou um conjunto de equipas e deixá-las trabalhar em vários produtos e não propriamente orçamentar projeto a projeto. Isso é um problema que ainda é maior do que se pensa, porque o próprio ecossistema das organizações perante o Estado e as finanças e tudo mais está condicionado com esse modelo. É certo. Okay? Imaginem que têm uma equipa ou têm uma estrutura dentro da vossa organização que até é muito ágil e pensa toda neste modelo de agilidade e de streams, etc. Bate sempre na porta com as restrições que nós temos fiscais, restrições de tudo e mais alguma coisa. É um problema. Deixa-me lá ver que nós já passamos largamente do tempo de estar aqui. Para mim, 3 minutos já é largamente do tempo. Isto é o problema que é, tipicamente, nós pensamos, as empresas pensam que isto, vamos escalar, vamos criar mais equipas, vamos pôr aqui mais 5 meninos a trabalhar, mais um Scrum Master, e assim ficamos mais ágeis. Também não dá, ok? É tão simples. Só que as pessoas parece que não Entendem? vão lá. Conversa final, ou a parte final desta conversa, que é o modelo de decisão, ok? Isto. Tipicamente ou tradicionalmente, o modelo de decisão é feito. Alguém toma uma decisão e depois é executado. Há umas cabeças pensantes que estão lá em cima, nas suas cadeiras, pensam nas coisas e depois o resto da organização tem que executar o que alguém pensou. Okay? O modelo é centralizado. Para ser ágil, nós temos que executar, ou seja, temos que experimentar. Ter depois uma aprendizagem, avaliar, não é? Aprendizar. A aprendizagem vem de avaliar aquilo que foi executado. E depois decidir com base nisso, o tal ciclo PDCA. E aquela questão, a velha questão que é o falhar rápido passa por aqui, o entregar rápido passa por aqui. O ter o conceito do MVP passa por aqui. A grande diferença do projeto para o produto qual é? Um projeto é desenhado à cabeça, é moldado à cabeça e não há desvios ao longo do processo de execução. Não é? A ideia é que seja executado aquilo que foi planeado. Um produto é pensado no seu propósito e à medida que vai sendo desenvolvido, recebemos feedback dos clientes
e vamos mudando uma série de coisas. Vamos aprimorando. Okay? Eu dou sempre o exemplo do iPhone. O iPhone de 2007 não é o iPhone de 2026, mas continua a ser o produto iPhone. Não foi só a evolução tecnológica que aconteceu, que essa é natural, mas as features que o próprio iPhone apresenta foram mudando com quê? Com base em feedback. Aquilo que os clientes queriam, gostavam mais, que o mercado adotava, etc, etc. Isso é o conceito por trás do produto. Okay? Por isso é que, voltando ao exemplo do iPhone, quando uma Apple ou Apple, como quiserem dizer, pensa em lançar o próximo iPhone, eles não dizem à cabeça nós vamos lançar daqui a 3 meses. Embora nós saibamos que mais ou menos isso é o timeline, mas porquê? Vocês já começaram a trabalhar nele há bastante tempo atrás. Eles só anunciam a data quando estão seguros que aquilo que eles querem entregar está feito. Mas o trabalho começou a ser feito lá atrás. Não é dizer aqui, ok, lançámos agora o modelo iPhone 16 ou 17, o que é. Ok, e dizer, agora já vamos lançar o 18 naquela data. E vamos começar a trabalhar nele hoje. Não, 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 não. Já começou. Nós, quando estão a lançar o 17, o 18 já começou a ser trabalhado há mais de um ano. Ok? Tão certo quanto isto. E isto acontece com muitas coisas. Os próprios automóveis. Eu tive um período de que 2 anos estive na Jaguar e os modelos que saíram 24 e 25 estávamos nós a trabalhá-los em 22. É assim que funciona. Diria Em quase uma conclusão, futurologia. Quase não, uma porque é assim que futurologia, tem que Ricardo. ser. Eu sei, eu sei. E aprender a falhar passa por isto. Governança, em vez de termos o controlo da aprovação, os modelos de aprovação tradicionais, criem os chamados guardrails, ou seja, deem autonomia, dizer quem é que vai decidir sobre o quê. Façam isso em equipa, façam isso enquanto organização. Um exemplo claro, e que hoje em dia já se faz há tanto tempo que as pessoas não assumem como sendo um modelo que podemos inspirar. Quem é que aprova as nossas férias? É o nosso gestor, é o nosso chefe. Porquê? Porque é que a própria equipa entre eles não se organizam? Nós sabemos que temos direito a X dias de férias. Isso toda a gente sabe. Só o mapa, o recurso humano já disse. Mas a própria equipa, é que devia, e eu faço isso com a minha equipa, nós é que alinhamos entre todos quando é que vamos de férias. Não temos de estar a pedir autorização a ninguém. Desde que compramos aqueles dias, que são os regulamentados, eu organizo-me. No meu caso, eu tenho uma situação, Scrum Master Agile Coach, não tenho ninguém propriamente que me substitua diretamente, mas eu faço férias em alturas em que sei que eles não precisam tanto de mim, por exemplo. Eles próprios developers sabem, eu vou de férias aqui, o outro developer não pode ir. E assim sucessivamente, nós somos auto-organizados, porque nos foi dada essa autonomia. E isto é um exemplo simples que pode ser extrapolado para tanta coisa. Dentro mesmo de departamentos, eu não estou a dizer dentro da organização toda, dentro de departamentos, quais eles? Financiamento. Em vez de pensar em projetos, produtos ou value streams. Ok? Faz toda a diferença. Métricas. Tem que ser métricas válidas. Não é o ROI. O que é válido é dizer o quê? Isto traz valor. Não é se entregarmos 50 user stories. Isto funciona. Isto tem qualidade. Os clientes gostam, querem e usam. Isso é que são métricas. Se quiserem, o exemplo mais simplista é o chamado NPS. Okay? Net Promoter Score. Os clientes podem dar o feedback a dizer se estão contentes ou não de 1 a 10. Vale o que vale, porque depois questões contextuais. No geral é isto. Liderança. Em vez de haver um modelo de controle, chamado design system, okay? ou system design.
que é não vamos gerir as pessoas, vamos gerir o sistema para deixar que elas cresçam e sejam o mais produtivas possível, mas deixá-las fazer por elas próprias. Isto é fundamental. Okay? O insight final não é se vamos falhar, é como é que vamos falhar, faz a diferença. Ok? E depende da liderança. Isto tudo depende da forma de liderar. O problema não é de quem falha, é de quem observa essa falha. Como é que gera essa falha? Ok? E é isto. Já com 10 minutos de atraso. Mas pronto, foi uma boa conversa até, gostei bastante. Epá, Ricardo, desculpa lá, eu sou um bocado lenta, mas diz-me lá, qual é a solução para para aquele cenário? O fulano está em Estávamos a cima. falar no início, Sim. O não fulano existe uma quer uma solução coisa que é perfeita. errada. A equipa está a acobardar-se. O que é que faz? Insiste, Ok, insiste, qual é a solução à Angélica, que eu não sei a resposta. não há uma solução única, Ok? começa por aí. A Arlinda fez muito bem em mencionar o Scrum Master. Eu estava a Boa. ver se vocês estavam a falar todos, mas ninguém estava a pensar. Existe essa pessoa que tem essa função, mas mesmo não existindo, imagina que não estamos a falar em Scrum, estamos a falar de uma equipa que trabalha em Kanban e não tem provavelmente um Scrum Master, não é? A questão é que não há uma única postura correta. No caso de ser uma pessoa que faz fim-de-pé, tem então que escalar, tem que ter uma postura mais tradicional e ir falar com alguém acima de. Ok? Não há outra hipótese. Pronto, Mas o primeiro é agradeço. um bocadinho fazer o que o Luís estava a dizer, é falar, apresentar fatos, dizer, olha, mas nós temos isto, temos aqui, podemos provar. Exato. A Ana também tinha mencionado, que é mostrar provas, mostrar por A mais B, que aquilo vai dar a geneira. É mais. E isso, se for registado, tens uma proteção. Se tiver algum Uhum. tipo de documento, teste. Se mesmo assim a pessoa não ouvir, tens a hipótese de escalar e podes fazer as duas coisas. Podes dizer, ok, nós vamos fazer isto, mas ao mesmo tempo escalas. Dizer, olha, passa-se isto, pessoa fez fim-de-pé, é isto que quer fazer, nós não vamos desobedecer, não vamos Uhum. confrontar porque a pessoa não aceita, Uhum. vamos fazer, mas nós achamos que estamos a fazer mal. O que Uhum. nunca devem fazer é pôr debaixo do tapete. Sim, isso aí eu concordo plenamente. Eu estava a tentar perceber, afinal, qual é o caminho, não é? Porque eu acabei por não O perceber qual é caminho bem a nunca é esconder. o caminho não é esconder, mas a questão é, pronto, a equipa pode ter algum receio, depois sim, vamos clarificar, então expôs ali os riscos, expôs ali as preocupações, mas o outro continua a teimar e no que é que ficamos? Quer dizer, há de haver ali uma situação que o outro é mais importante porque é o responsável não Esse é é? que é um dos erros, que o outro é mais importante, não é? Não, não, o outro não é. Espera, eu retiro o que disse. O outro não é mais importante. Simplesmente é o accountable da decisão, não é? Do produto. Certo, É e aí o sim. accountable. Portanto, aí, quer dizer, é uma situação já tendenciosa. Uma situação já mais tendenciosa. Mas, acima de tudo, há um risco grande. Eu acho que. Pensei na altura que devia ser escalado. Portanto, há a tradicional, não é? Há a PM, Sim. tradicional. Vamos dizer assim. Pronto, está esclarecido. Pronto, essa pessoa Está sendo esclarecido. Temos aí o accountable. Scrum Esse é Master, o dá a termo primeira correto, que é. lavagem. Uhum. Não, mesmo sem Ah, Scrum Master, dizer à sim, sim. pessoa: olha, nós fazemos, mas tu assumes esse risco. Queres assumir esse risco? Tudo bem, nós fazemos, está aqui documentado Perfeito. e assumo. Em paralelo, podes ir falar com outra pessoa. Diz o Luís. Claríssimo para mim. Não, acho que só complementando, eu acho que também envolve muito como você falou, né? Talvez precisar escalar isso e muito bem como você também apresentou de a gente está escalando isso aqui porque a gente não está conseguindo encontrar um bom Uhum. acordo entre a gente aqui, mas não é porque eu estou querendo passar por cima de você ou por qualquer coisa e ficar esse Uhum. apontar dedo um para o outro, né? Porque no final das contas todo mundo está na mesma empresa e todo mundo está no mesmo time Exato, exato. inteiro, né? Então vamos escalar isso para que a gente consiga Para chegar num tentar comum encontrar uma acordo, solução, né? sim. Exato. Portanto, a ideia é mesmo essa, é não pôr debaixo do tapete, não ir nas costas das pessoas. Isso é pior. Vai ainda Pá, exacerbar o conflito, e encontrar alguém que possa mediar isso de alguma forma.